Atenção, este vídeo é uma super aula sobre como ganhar dinheiro com day trade. Se você não tem paciência para assistir tudo e anotar, provavelmente não tem o que é preciso para ter sucesso e mudar de vida com esse mercado. Não perca o seu tempo. Eu vou te mostrar como começar passo a passo nesse mercado tão promissor e ao mesmo tempo tão demonizado por aquelas pessoas que começaram e não conseguiram. Eu me chamo Carolina Schmitz, muito prazer, e você está entrando no melhor canal de day trade deste YouTube. Vou pegar na sua mão e vou te levar ao sucesso. Day trade é uma modalidade dentro do mercado financeiro de negociações que abrem e fecham no mesmo dia. Geralmente, os traders negociam ações, índices ou então moedas estrangeiras, ou seja, o Forex. A partir disso surgiram as opções digitais, que é basicamente uma cópia dos gráficos de Forex, só que com tempo determinado. Além de prever a direção que aquele ativo está indo, você também precisa fazer isso dentro de um tempo pré-determinado. Você escolhe um valor fixo para fazer a sua aposta, a sua previsão, e esse valor fixo já tem um pagamento, que a gente chama de payout, também pré-determinado antes da sua ordem acontecer, assim como a direção e o tempo. Muitos traders profissionais demonizam as opções digitais porque acreditam que elas são facilmente manipuladas pelas corretoras que não são regulamentadas pelos órgãos que fiscalizam o mercado financeiro. Mas, se você pegar o TradingView, que é a maior plataforma de gráficos para traders do mundo, você vai ver que praticamente todas as corretoras do mercado utilizam exatamente o mesmo gráfico. Então, se você fizer a sua análise no TradingView e usar as plataformas de opções somente para fazer a sua entrada, você vai ver que não é manipulado e a gente consegue sim fazer as mesmas provisões que no Forex. Por ter sido popularizada rapidamente como uma nova modalidade do mercado financeiro, foram sido criadas várias estratégias para aumentar a sua taxa de assertividade, assim como em qualquer outra modalidade dentro do mercado financeiro de fato. Se você iniciar no mercado de opções digitais com clareza de que não faz parte do mercado financeiro, não tem nenhum órgão que regulamenta essas plataformas e você também tem uma proporção de risco e retorno muito alta, você poderá sim conquistar excelentes lucros dentro desse mercado, desde que você tenha um plano de trading bem estipulado e siga ele com disciplina. E é exatamente esse o plano que eu vou te passar agora lá na tela do meu computador. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma conta na Expert Option, que é a plataforma que a gente utiliza aqui no canal, certo? Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para a plataforma, também vai ter um código promocional de 120% de bônus que você vai poder utilizar para fazer as suas análises, para fazer as suas entradas, vai poder sacar o lucro junto com o valor que você depositou a qualquer momento, mas claro, não vai poder sacar aquele bônus ali que serve só para aumentar a sua conta, como se fosse uma alavancagem. Eu já criei minha conta aqui, já fiz o depósito, mas eu tenho todos os prints e comprovantes aqui do pagamento para você também não achar que isso aqui é uma conta falsa, que eu só quero te enganar. Você vai botar o seu e-mail e uma senha, tá? E depois ele vai pedir para você verificar o seu e-mail, verificar o seu número de telefone também, que é importante, e depois ele vai pedir alguns documentos para evitar fraude, para poder sacar no Babu e não ter problema nenhum. Eu não vou criar outra conta porque eu já tenho, né, uma conta. E aí aqui você já consegue perceber que eu tenho aqui o saldo de $110, sendo que eu depositei 50 e peguei $60 de bônus, e aqui tá o comprovante junto com o print do Pix que eu fiz. Vai aparecer para você logo você criar, vai aparecer ali para fazer o depósito, ou então se não aparecer você clica aqui em finanças, depósito, é tudo muito simples, dá para fazer por Pix. Você não precisa depositar R$250 aqui como eu fiz, você pode depositar R$50, se eu não me engano, que é o mínimo, e dá para você escolher trabalhar com real. Por que que eu escolhi trabalhar com dólar? Porque ao invés de fazer uma entrada de R$5, por exemplo, eu faço uma entrada de $1. E aí o meu cérebro associa aquele valor ali como se fosse um valor baixo e eu não vou ficar com medo de fazer a minha entrada. Então eu vou agir pela razão aqui para fazer as entradas da forma mais tranquila possível. Aqui agora eu não vou fazer nenhuma entrada porque não, já tá fora do horário, eu prefiro não fazer uma entrada aqui que pode dar ruim, porque essa conta eu vou utilizar ela basicamente 100 dias, crescendo ela desses 110 até o valor que a gente conseguir, e vou postar
tudo aqui no canal, totalmente transparente para você ver como que funciona. Vou sacar esse lucro depois, vou te mostrar no meu celular e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões se esse mercado dá sim para você trabalhar exclusivamente com ele ou não, beleza? Mas agora eu vou utilizar a conta demo porque eu ainda não vou fazer operações reais aqui. Eu vou guardar tudo isso para quando a gente começar esse projeto de fato. O objetivo agora é você entender como que funciona as opções. Eu vou abrir uma ordem para você entender como que é a ideia, tá? A gente não vai utilizar o gráfico da Expert Option para fazer as nossas análises. Eu já vou mostrar como que a gente vai fazer isso, mas aqui a gente vai utilizar só para fazer as previsões. Então eu vou fazer uma operação aqui de $1 só para você entender como funciona. Eu vou clicar em comprar. No momento que eu cliquei, ó, ele abre essa operação, essa ordem aqui. Esse tempo final, esse tempo que tá mostrando aqui no reloginho, é o tempo que a minha operação vai durar. Nesse caso, eu entrei para cima, então qualquer pouquinho que ele fechar nesse tempo acima, eu ganho, né, um pagamento aqui de 85%. Eu sei que esse é o meu payout. Se eu clicar aqui em cima do ativo, ó, Euro USD, esse númerozinho do lado é o quanto que eu ganho. Então eu entrei com $1 e vou ganhar 85 centavos. Aqui eu ganhei por pura sorte, eu não fiz análise nenhuma. Vocês viram que eu só entrei para mostrar como funciona. Se esse gráfico tivesse finalizado abaixo do meu ponto de entrada, eu teria perdido $1 e não os 10 mil dólares que tem ali, né, na minha conta demonstrativa. Então isso significa o quê? O seu saldo real, eu vou até deixar ele aqui, tá? Pra gente já ir trabalhando com valores reais. Você nunca vai entrar com toda a sua conta de uma vez. A gente vai gerenciar esse capital porque você pode perder e provavelmente você vai perder. Então, a ideia aqui que eu vou te mostrar é um passo a passo de gestão, de mentalidade e de estratégia para você seguir todos os dias, pelo menos 3 meses sem falhar, de segunda a sexta, sempre no mesmo horário, antes de querer mudar alguma coisa. Você vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar aqui e vai ver o resultado. Tudo que você vê nesse vídeo é o passo a passo que você precisa seguir nesse período de teste de 3 meses. Eu recomendo, na primeira semana, você fazer tudo na conta demonstrativa. Basta você clicar aqui e utilizar a conta demonstrativa. Por que só uma semana? Porque o dinheiro real, ele vai afetar sim o seu psicológico na hora de fazer uma entrada. Aqui eu posso simplesmente fazer uma entrada de 10 mil dólares, se eu perder não vai fazer diferença nenhuma. Muita gente acaba ganhando muito na conta demonstrativa e quando vai para a conta real não consegue, justamente porque a conta demo não tem esse peso, né, do dinheiro de fato que a conta real tem. Então não fica muito tempo treinando, é mais para você entender como que funciona toda a parte prática aqui do negócio e depois você vai para sua conta real. Você pode sim depositar um valor bem abaixo desse que eu depositei, como eu falei, acho que o mínimo é R$50, inclusive eu recomendo que se você não tem muita grana nesse momento, você deposite o mínimo do mínimo para ir treinando esses 3 meses para você ver como você se sai. Outra questão é interessante você fazer é ter um caderninho e você anotar todas as suas emoções naquele dia, todas as suas entradas, como que foi aquele processo naquele dia, nem que seja 1 minuto ali escrevendo sem parar, para você ir acompanhando o seu psicológico, principalmente, porque ele vai pesar sim na hora de você fazer as suas entradas. Quem já opera no mercado aqui, comenta aqui para o pessoal saber o tipo de emoções que acabam interferindo na hora de você fazer as suas entradas, e é geralmente por isso que as pessoas perdem muito dinheiro nesse mercado, por causa do psicológico. Com planejamento, com estratégia, com mentalidade, com tudo, eu aposto com você que você vai ter resultado. Então, o primeiro passo aqui que a gente sempre vai levar em consideração é a nossa gestão, o nosso gerenciamento de risco. O mercado, ele tem um potencial de ganho muito grande e também um potencial de perda muito grande. É proporcional o risco e o retorno que você pode ter. Quanto maior a proporção de retorno, maior o seu risco em qualquer tipo de investimento. Pode ter certeza disso. A gente primeiro entende esse risco e abraça ele. Então, eu vou colocar já $110 aqui. A data de hoje é 8 de fevereiro, quando eu tô gravando essa aula. Mas eu não vou colocar a data de hoje aqui, porque eu vou começar essas análises em outro momento, tá? Que você vai ver se você seguir o canal aí e acompanhar os vídeos. Mas aqui, na nossa banca atual, inclusive banca também não é uma coisa que facilita muito a ideia, porque parece coisa de cassino, né? Mas isso aqui é a nossa conta atual, que é $110. A gente vai trabalhar com juros compostos.
opostos durante esses 100 dias aqui para ver a nossa conta crescer exponencialmente. À medida que a nossa conta for crescendo, a gente vai diminuindo o nosso risco, porque os valores em grana, em dinheiro, já vai ser muito maior. Mas aqui o que você precisa colocar no início é com quanto você vai estar começando. Eu vou começar com $110, coloquei aqui $110. A nossa meta aqui, a gente vai deixar ela aberta. Eu vou entrar aqui com 5% da minha conta. E eu vou ter 2 chances por dia de fazer um Soros. Soros é quando a gente entra com valor e ganha essa operação, a gente vai somar o lucro com essa primeira entrada e aí pra gente fazer a nossa segunda entrada com um valor maior. Só que esse valor maior é a mesma entrada do início com lucro. Basicamente a gente vai estar trabalhando com lucro para poder crescer o nosso capital de forma segura. Eu vou ter 2 chances de 5% para poder fazer esses Soros. Então eu vou colocar aqui no stop loss 2, que é 2 vezes, ou seja, o máximo que eu posso arriscar no dia é 10%. 10% é muito? É muito. Só que, como a minha conta é pequena, 10% aqui, nesse caso, é mais ou menos R$50. Eu estou disposta a arriscar R$50 aqui, tá? Se você não está disposto, você vai adaptar o que você se sentir mais confortável. A porcentagem você pode mudar de acordo com a sua capacidade de aguentar o risco, mas o que eu aconselho você a não mudar é 2 chances. Perdeu 2 vezes, sai e volta só no outro dia, no mesmo horário, seguindo tudo igual. Meu risco é 10% por dia no início. Conforme eu for crescendo essa conta, eu sim, provavelmente vou diminuir essa porcentagem, sempre para me arriscar menos e ganhar mais. E aqui, o payout é aquele valor que vai depender do ativo. Então, vai ter de 85, vai ter de 80. O mínimo aqui que eu recomendo você operar, que vale a pena, é 75%, tá? Então tem muitos ativos aqui. Esse não é um horário bom. O horário da manhã, os payouts estão maiores aqui. Nunca opere com um payout menor de 75%, que não vale a pena, por causa do risco e retorno. Se você perde aquele valor 100%, né? No caso, $1, eu teria perdido $1 para ganhar 85% desse $1. E aí aqui que eu vou botar esse payout de 85 que tá ali no euro USD. Sabendo disso, eu sei que a minha primeira entrada é 5,50. Na plataforma não dá para botar centavos, então eu sei que é $5 e a minha segunda entrada é $10. Mas eu só vou para a segunda entrada se eu ganhar. Se eu perder, se eu fizer com 5 e perder, eu vou fazer com 5 de novo. E aí, se eu perder, eu saio fora. Se eu ganhar, eu entro com 10. E aqui embaixo é o lucro total daquele dia. O risco e o retorno tá 1 para 1, mais ou menos. Mas a ideia é que eu consiga bater mais dias positivos que negativos. Se eu acertar os Soros na segunda tentativa, o meu lucro diminui um pouco, né? Porque eu tenho que descontar aquele primeiro ali que não deu certo. Mas a ideia é você seguir esse gerenciamento a risco, independente se tiver tido vitória no dia ou derrota. E agora é importante, você vai querer fazer mais entradas. É normal, acontece com todo mundo, mas você não vai fazer. Simples assim. Imagina que tem uma pessoa sequestrando a sua família e ela só vai devolver a sua família para você se você seguir o gerenciamento por 3 meses. Senão, sua família foi-se embora, você nunca mais vai ver. Bota esse tipo de terror, porque se você não seguir o gerenciamento, você não vai ter sucesso. Confia em mim que eu tô falando, que eu sei que eu tô falando. O resto aqui a gente não vai mexer, não tem nada aqui que nos interessa por enquanto. O nosso gerenciamento é esse. Se você for um pouco mais conservador, você pode fazer uma tentativa por dia, um loss por dia. Ou seja, você vai arriscar 1 para ganhar 2. Tá? Então você vai arriscar 5% para ganhar 12% mais ou menos, o que é ideal para você que está começando. A parte de gerenciamento é isso. Você vai me pedir essa planilha aqui pelo WhatsApp, que tá todos os links de tudo que você precisa tá na descrição do vídeo. Entra lá depois que acabar. A segunda coisa que a gente vai fazer depois de analisar, de abrir a nossa plataforma e analisar aqui a nossa gestão, a gente vai olhar sempre o calendário econômico da Invest. Porque tem momentos no gráfico, se você opera na parte da manhã, que é o meu caso, eu sempre vou operar na parte da manhã, quando as bolsas de valores lá dos Estados Unidos e da Europa estão tão abertas, porque as moedas aqui, elas se movimentam, elas têm mais movimentação ou volatilidade quando as bolsas estão funcionando, quando o mercado, quando os bancos, quando todo mundo tá negociando naquelas moedas. Eu vou pegar o dia de hoje, ó.
Dia de hoje aqui teve feriado na Indonésia, não importa pra gente. Só vai importar aqui os ativos que a gente vai trabalhar, que é basicamente o euro. O USD é o que tem maior impacto, é a moeda mais forte. Então, quando tem bastante notícia do euro USD, a gente fica fora, porque o que acontece? Quando tem essas notícias aqui, ó, por exemplo, aqui 10h30 teve uma porrada de notícias, tá vendo? 10h30, provavelmente aqui o gráfico explodiu. Eu vou pegar, por exemplo, 10h30 aqui hoje no euro USD, ó. Vamos pegar 10h30. Aqui, esse é o TradingView que a gente vai utilizar para fazer as nossas análises. Exatamente aqui 10h30, você tá vendo que tem essa vela gigantesca e depois uma sequência gigantesca de vela. Isso significa que o preço ele vinha se movimentando bem tranquilamente e aí 10h30 saiu a notícia e teve essa explosão no gráfico. Provavelmente, quem não estava olhando a notícia pode ter pegado uma entrada mais ou menos por aqui e se deu mal, porque quando saem essas notícias, o gráfico fica instável, tem bastante explosões durante ali pelo menos uns 10, 15 minutos. Então, quando você vê que vai sair notícia, pelo menos duas, tá? Do mesmo ativo, às vezes uma de 3 estrelas aqui já é o suficiente para você ficar de olho e ficar de fora. Principalmente do dólar, do GBP, do euro, dessas moedas que a gente vai trabalhar bastante, você olha, você acompanha o gráfico para ver se ele está se movimentando estranho e fica de fora pelo menos 10 a 15 minutos até você ver que a coisa está normal. Então, sempre antes de operar, você vai olhar no calendário econômico se tem notícia naquele horário. BRL importa? Não importa, porque a gente não vai operar real. Basicamente isso. Antes das 10h30 aqui do dólar, não teve nenhuma notícia tão importante, então a gente poderia, quem opera das 8 às 7 da manhã até umas 9, poderia operar tranquilamente, que não ia ter notícia nenhuma. E aí depois da gente ver no calendário econômico quais são as notícias ou eventos importantes, aqui é a análise fundamentalista. A gente poderia também fazer entradas baseadas nessas notícias, mas eu não manjo muito, então por isso nem vou passar para você aqui. A gente vai utilizar a análise gráfica. Aqui você pode criar uma conta gratuitamente. Isso aqui não é uma plataforma, é como se fosse uma rede social para trader. Então aqui a gente vai utilizar para fazer todas as nossas análises e quando a gente estiver próximo do momento de fazer uma entrada, a gente vai vir aqui, vai deixar a Expert Option aberta aqui e vai fazer a entrada. O que eu vou te passar é uma estratégia para você saber em que momento você vai fazer uma entrada de compra ou de venda desse ativo. Importante lembrar que a gente não vai comprar nem vender nada, a gente vai prever se esse ativo vai subir ou vai descer dentro desse tempo aqui que a gente pode aumentar, tá? Se a gente pegar aqui Euro USD, por exemplo, que é o ativo que eu mais trabalho, a gente vai escolher aqui embaixo o tempo que vai durar essa nossa operação. Se eu entrar aqui 14:12, é o momento que vai finalizar aquela entrada, independente do momento que eu fizer a entrada. Já faz parte da nossa estratégia o seguinte, a gente vai estar analisando aqui gráficos de 5 minutos. Então, eu vou botar aqui 5 minutos. Cada vela dessa aqui dura 5 minutos. Ela abre e fecha de 5 em 5 minutos. Agora, por exemplo, ela acabou de abrir, ó, 2:10 e vai fechar 2:15. Aí a próxima vai abrir 2:15 e vai fechar 2:20. A gente sempre vai entrar pro final da vela que tá acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, agora é 2:11. Se eu fosse fazer uma entrada agora, essa minha entrada precisaria finalizar 2:15. Ó, 2:15. Eu sempre tenho que deixar certinho aqui, porque a minha estratégia vai se basear sempre pro final daquela vela ali. A gente vai escolher o investimento, né, o valor que a gente vai entrar, a gente vai pegar aqui o relógio e vai ajustar ali sempre, vou clicar aqui, vou escolher o ativo, vou botar o tempo que a vela vai acabar. Não quer dizer que eu vou fazer a entrada agora, porque não vou fazer, e pode ser que eu sempre tenha que ficar ajustando ali no momento que eu tiver que fazer a entrada, tem que estar tudo certinho. Agora eu vou passar a estratégia para você de fato, tá? Vamos supor que a gente estava aqui analisando o gráfico às 9 da manhã. E isso aqui é o que a gente está vendo nesse momento. O que a gente vai procurar? Primeiro, a gente tem que entender o que é suporte e resistência. O gráfico ele vai estar se movimentando dessa forma. Suporte é
essa linha imaginária aqui embaixo, essa zona inteira aqui embaixo, que o mercado veio e não conseguiu passar para baixo e subiu. É importante você se atentar que existem vários suportes e resistências no gráfico, mas não quer dizer que todo suporte e resistência que você vê aqui, você vai poder fazer a entrada, porque não é. A gente só vai marcar um suporte e uma resistência que esteja bem claro. Por exemplo, esse aqui, ó, o preço foi lá, tocou lá embaixo e explodiu para cima. Esse aqui também de trás, ó, também, o preço foi lá e tocou, mesmo que ele tá ali, ele rompeu depois, porque vai romper, né? Em algum momento ele vai romper, senão eu já estaria bilionária. Porque se eu soubesse que sempre ele vai respeitar, né? Era só entrar com todo o dinheiro e era isso. Então aqui, ó, ele tocou, subiu, aí rompeu, voltou, tocou no mesmo ponto que tinha respeitado lá atrás e subiu. E aí aqui a resistência. A resistência é a parte de cima que ele não consegue furar. Basicamente aqui, ó, essa seria a nossa entrada. Respeitou uma vez, respeitou outra vez. E aqui a gente teria entrado para baixo, acreditando que ele iria respeitar também. Imagina que é um chão e um teto e aqui no meio tem essa bolinha, que é o preço que fica se movimentando. Basicamente, a gente vai procurar no gráfico aqui esses momentos, né, essas faixas de preço que o mercado respeitou. Então eu vou utilizar aqui uma linha horizontal, ó, para fazer a minha marcação, ó. A gente tem esse ponto que ele foi lá e subiu. Então eu vou traçar aqui. Aqui eu tenho um suporte. Na verdade, aqui eu tenho um fundo, tá? O mercado ele se movimenta em fundo e topo, né? Fundo é aqui na parte de baixo, obviamente, e o topo é na parte de cima. Só que o que acontece? Muita gente confunde os dois. Topo e fundo ele faz a todo instante, mas suporte e resistência não. O suporte ele precisa de pelo menos 2 toques. Então ele vai uma vez, como foi o caso aqui, e ele precisa ter mais um toque para me dizer se é suporte ou se não é um bom suporte. Nesse caso aqui, ó, aqui no momento que eu tô vendo, ele ainda não é. Mas eu vou traçar os melhores topos e fundos. Ó, aqui, ó, bem nessa ponta aqui, ó, ele foi lá em cima e voltou. Nesse caso aqui, esse gráfico não tá tão bonito, mas o que agora poderia acontecer aqui? Ele foi até lá em cima, voltou. Aí agora ele rompeu aqui, a gente não ia fazer nada, porque eu preciso de pelo menos 2 toques nesse suporte ou nessa resistência para eu acreditar no terceiro. E o mercado também precisa estar deixando bastante pavio. Vou desenhar para você como é que funciona a vela. Ela tem o corpo e o pavio. Esse pavio é o que vai importar pra gente, porque basicamente, ó, a vela abriu aqui, subiu até lá em cima e fechou aqui. Então ela abriu aqui e fechou aqui, ela é uma vela de alta. Nesse caso é o contrário, né? Ela abriu aqui, foi até lá em cima, foi até lá embaixo e fechou aqui. Então ela é uma vela de baixa. Significa que o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura. As velas vermelhas geralmente são as velas de baixa e as velas azuis aqui ou verdes são as velas de alta. A gente vai sempre preferir um gráfico que esteja com as velas deixando bastante pavio, porque significa, se a gente entra na vela pro final dela, independente do momento que ela estiver se movimentando, a gente quer que ela retraia. Essa vela aqui abriu aqui, foi até lá embaixo e fechou aqui em cima. Se isso aqui já fosse um suporte e eu tivesse entrado pra cima, né, acreditando que essa bolinha aqui de preço fosse quicar ali e subir, aqui eu teria ganhado. Porque ela fechou aqui em cima e aqui, se eu tivesse entrado pra cima, eu teria ganhado. Mas aqui não é o caso, né? Porque aqui eu só tô demonstrando quais regiões a gente vai preferir. Esse gráfico tá bem ruim, provavelmente eu não ia fazer nenhuma entrada. Aqui a gente tem uma resistência muito boa. Tem esse toque. Então aqui é o nosso primeiro toque, aqui é o nosso segundo toque. E se essa vela, por exemplo, tivesse vindo até aqui, a gente teria entrado aqui para baixo, acreditando que esse preço ia tocar e cair. Essa vela, por exemplo, ela abriu às 7 da manhã. A gente iria entrar para finalizar 7h05, certo? Então ela tocou lá em cima. Eu sugiro, para aumentar a assertividade, que você só entre nos primeiros 3 minutos da vela. Então se ela abrir às 7 horas e tocar 7h01, pode entrar. Se ela bater 7h02, pode entrar. 7h03, pode entrar. 7h04 e 7h05 eu já não aconselho. Aconselho entrar nos primeiros 3 minutos. Se não chegou, não tem como fazer nada, não vou fazer nada, não vou ficar procurando
coisa aqui que tá fora dos meus filtros. No dia de ontem, o gráfico tava bem legal, ó. 9 horas foi quando a gente começou a operar. Então, aqui pra trás, nada a gente tá vendo. Tudo isso aqui não aconteceu ainda. O que a gente iria fazer? A gente bateu o olho aqui e a gente tem que saber qual que é o melhor suporte e resistência, se o gráfico tá deixando pavio ou não, né? Pra retração, o nome disso é retração. Significa que ele vai lá e volta. Foi bem quando a gente começou a fazer as nossas entradas. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente já vi ali que a gente teria facilmente batido a nossa meta. A gente tem essa região, esse topo, e é bem claro, você pode perceber com bastante clareza que ele foi lá e voltou. Não é, por exemplo, isso aqui, ó. Eu não vou traçar uma linha aqui só, porque é muito pouquinho. Não foi esse movimento completo que teve aqui. Eu poderia traçar aquele ali, poderia traçar talvez esse aqui também, ó. E aí, inclusive esse aqui, ó, também seria uma boa entrada mais ali pra frente. Mas ele nem chegou a tocar, só mais bem lá pra frente. Aí aqui foi o primeiro toque. Lembrando que eu comecei nessa linha aqui, ó, nada pra frente eu tô vendo. Entrou aqui, beleza. Aí eu poderia também, nesse ponto aqui, ó, eu também poderia traçar, porque apesar dele não ser um movimento tão grande, tem 3 toques aqui que aconteceram, que foram respeitados o pavio, você consegue ver? Aqui, aqui e aqui. Então, essa região é uma boa região também. Só que aqui depois ele já ficou meio bugado, ele já não respeitou, já ficou lá caminhando aqui por cima, então eu cancelo. E aí aqui, esse ponto ali atrás, que seria o meu primeiro toque, você pode sempre, se não ter nada aqui pra trás, ó, e aí é no máximo 12 horas pra trás, não vai olhar semana passada, não, no máximo do momento que você tá olhando, às 9 da manhã, 12 horas pra trás, ou seja, 9 da noite, se não tiver nenhum topo e fundo forte aqui, você muda de ativo, simplesmente assim. E aí aqui, ele respeitou. Não precisa tocar exatamente na linha, porque isso aqui é uma zona. A linha serve pra gente ser o nosso norte, basicamente isso. Então ele chegou aqui, ó, 2 vezes e respeitou. Nesse aqui ele nem tocou e já caiu. Nesse aqui ele caiu. Que essa vela aqui, a gente começou aqui, né, às 9 da manhã em ponto. Pontuais. Essa vela aqui, a primeira, não tocou. E a segunda fez o quê? Abriu aqui, foi lá em cima e fechou lá embaixo. Sucesso! Porque a gente teria entrado aqui acreditando que ela fosse cair. Aí aqui embaixo, ó, a gente também tinha traçado essa linha. Ele tentou várias vezes, não chegou, não tocou. Cancela. E aí aqui, o que aconteceu? Nesse candle aqui, respeitou novamente. Então aqui a gente já teria batido a nossa meta de 2 entradas. Eu tô passando a estratégia bem crua pra você, porque tem várias outras coisinhas que você pode ficar de olho pra tentar evitar pegar uma entrada que pode dar loss. Isso aqui é o básico do básico que você vai fazer durante 3 meses e ver qual que foi o resultado. Depois ele rompeu e você vê que ele rompe, né? Ele fecha acima da nossa linha. Então, se a gente tivesse entrado aqui para baixo e ele fechou acima, a gente teria perdido. Para você ficar bem claro, eu vou até botar meu microfone aqui um pouco mais perto, para ficar bem claro para você o que significa isso aqui. É uma estratégia crua, tá? Uma estratégia básica. Mas se você seguir isso aqui, com a mentalidade que eu falei, com o gerenciamento que eu falei, durante 3 meses, sempre no mesmo horário, fazendo sempre a mesma coisa, tirando print da tela, foto da tela, escrevendo no caderninho. Eu entrei por causa disso, por causa disso, por causa disso, deu bom, não deu bom, eu tava sentindo isso, tava sentindo aquilo. Eu tenho certeza que você já vai ser um trader muito superior fazendo exatamente isso todos os dias. E um bônus, tá? Antes de você sentar na frente do gráfico para operar, você vai dar uma meditadinha. Eu sei que muita gente odeia esse tipo de coisa, não sei o que, mas meditar significa você não pensar. É basicamente isso. Eu sei que é difícil, mas se você sentar 10 minutos, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, senta 10 minutos e respira fundo. Se o pensamento vier, porque vai vir, você não é nenhum mestre dos magos aí que vai acertar de primeira e vai conseguir fazer tranquilo. Não, vai vir um monte de pensamento. Você faz assim, ó, o pensamento vem e vai. E vai. Tá? Você não deixa nada se criar. Percebeu que tá viajando na maionese? Cancela. Respire, presta atenção na respiração. Por que isso? Não é só meditar. Não, você vai fazer isso para você se relaxar, tirar todas as suas expectativas do mercado, tirar toda essa ideia de que você vai ficar rico da noite pro dia com isso aqui. Não é assim que funciona. Você vai limpar a sua mente
para fazer exatamente esse passo a passo que eu tô te passando aqui. Nada mais, nada menos. Depois que você fizer essas operações, sejam elas positivas ou negativas, você vai desligar o gráfico, desligar o computador, vai sair e fazer outra coisa. E aí você vai já desopilar 15 minutos depois que você tiver desligado, já vai ter passado essa raiva, porque, ó, pode ter certeza, a raiva de você ter tido um dia negativo no mercado, ela é ruim, mas ela passa rápido. Agora, a raiva de você ter perdido todo o seu dinheiro porque você não respeitou o gerenciamento, como eu falei que era para respeitar, é muito pior. E aí você vai ter que tirar mais dinheiro, não sei da onde, para tentar de novo, e pode ser que você quebre de novo, e pode ser que você desista, porque você já perdeu muito dinheiro e não quer continuar. E aí você vai ir lá e falar que day trade é ruim, não funciona, não sei o que, só que você não seguiu o que era pra seguir. Agora que você já tem o plano perfeito em mãos para começar a lucrar com opções a partir de agora, entenda o seguinte, você vai querer fazer algo diferente disso. Você vai querer dar mais uma entrada depois de já ter batido o seu stop loss. Você vai querer recuperar o seu prejuízo ou então aumentar o seu lucro. Você vai ficar com medo, mesmo todos os indicativos mostrando que aquele é exatamente o momento certo de você fazer a sua entrada. E isso é completamente normal. Absolutamente todos os traders passam por isso em algum momento. E é completamente natural do ser humano desenvolver esse tipo de emoção dentro do mercado financeiro. Mas o que vai de fato definir o seu sucesso ou o seu fracasso nessa jornada aí como trader é como você vai agir perante essas emoções. O trading por si só é uma atividade extremamente solitária, principalmente porque a sua família não vai entender como funciona, não vai apoiar muitas vezes porque acha que você tá só botando dinheiro fora, perdendo tempo, vai achar que é golpe. A maioria das pessoas provavelmente não vai acreditar que você pode viver desse mercado. Mas é exatamente por isso que eu criei esse canal e que eu também deixo o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você poder entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas. Não se preocupa, eu não vou cobrar nada por isso, você pode me chamar lá e a gente trocar uma ideia. E entenda que você não está sozinho, mas talvez nesse momento, no seu início, até que você comece a ter resultado de fato, é interessante você não sair por aí falando para todo mundo que você está fazendo, porque isso vai te botar uma pressão extra desnecessária que você talvez não precisa nesse momento. Eu também vou disponibilizar gratuitamente para você aquela planilha que eu mostrei lá na parte de gerenciamento de risco. É só me pedir pelo WhatsApp também. E eu criei um grupo de estudos lá no Telegram. Eu vou deixar todos os links importantes aqui na descrição, junto com o link da corretora, tudo que você precisa aqui na descrição do vídeo. Então, depois que você assistir, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e corre lá para ver tudo que você precisa para começar hoje mesmo a trabalhar com opções digitais. Espero que esse vídeo tenha aberto bastante a sua visão sobre o mercado, que você entenda que não existe dinheiro fácil, você não vai ficar rico da noite pro dia, mas se você se dedicar exatamente a fazer tudo como eu mostrei aqui e ter bastante disciplina para seguir à risca todos os dias, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Então eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e tchau!